De volta para o terceiro bloco, a gente tem que abordar aqui infraestrutura, transporte, estamos falando agora, política para a juventude, saúde, agricultura. Com a palavra, Narciso. Não, eu queria me reportar a uma coisa que eu chamo de prioridade. Para mim, quando você tem duas prioridades, você já não tem duas prioridades, você tem duas propostas. Prioridade é uma. Prioridade é única. Perfeitamente, correto. Aí, isso me faz lembrar muito ao tempo que o Osmir era jovem. Faz muito tempo, não. Não. Na China de Mao Tse-tung e a China de Deng Xiaoping. Eu não tinha nem nascido. Fizeram 50 anos essa semana de Revolução Cultural na China. Há 50 anos atrás, o Raimundo Vaz, quando a gente queria mandar uma pessoa para o inferno, dizia, vá para a China. Isso era muito usado, vá para a Coreia, vá para a China. Hoje são duas superpotências, Coreia e China. Agora é para o Acre. Porque o que foi que fez Mao Tse-tung? Aquela ideia de igualdade, de justiça social exacerbada, que não levou a lugar nenhum, levou à miséria. Aí Deng Xiaoping chegou e disse, esse país precisa de tudo, de saúde, de porto, de estrada, disso. Mas eu só posso ter uma prioridade. É educação. Vai ser cometido muitas injustiças. Passar fome, mas vai estudar. Mas eu vou preparar este país para o futuro. Em menos de 50 anos, a China, pós-Deng Xiaoping, hoje disputa com os Estados Unidos a hegemonia mundial, com potência econômica, bélica, tecnológica e tudo. Aí hoje saiu a mais trágica das notícias que nós podíamos ouvir, que eu estava assistindo há pouco tempo. A tragédia que foi... Ensino fundamental e médio. O pior desastre da nossa história acabou de ser medido ontem e divulgado hoje, que é a tragédia da nossa educação, especialmente a educação fundamental. Que é o fundamental. Aqui no Brasil criaram um tal de fiéis para formar doutores analfabetos. Porque se você foi mal formado no primário, no secundário, vai ser. Que lugar a educação fundamental, que é uma responsabilidade municipal no Brasil e constitucional, ocuparia na sua gestão? A educação. Esquece saúde, esquece todos os outros assuntos. Em primeiro lugar, não tem como não ser. Só que num formato diferente. Eu penso que o Brasil erra. A Constituição, no seu artigo 212, ele estabelece o financiamento da educação. Isso tem um custo. E ainda ficou também devidamente legalizado os percentuais mínimos. Mas você não faz a boa educação em cima de percentuais, em cima de limites. Você faz em cima de estratégias, em cima de medidas e também de gasto de recursos, financiando a educação. Nesse sentido, eu penso que Rio Branco está numa hora muito boa de você repensar. Porque a emenda 59, ela determina, a emenda constitucional do 59 determina que o município ele tem responsabilidade para a educação de 0 a 17 anos. Mas o que aconteceu? Que o IDEB vinha apontando melhoras na educação e de repente de ontem para hoje desabou tudo, né? Vamos, se colocar para Rio Branco aqui, Astério, aqui para Rio Branco, você Rio Branco, vê que... inclusive, foi referência do IDEB algumas vezes. Essa é uma mentira que tocaram. E eu provo para você. Você sabe que o Atlas Brasil, que é o portal que tem as informações todas devidamente ali levantadas, o IDEB ideal para Rio Branco é 6. E o nosso IDEB é 5,8. Não atingimos a meta, mas fala-se como se fosse um bom IDEB, sem atingir a meta. Sabe por quê? Estão satisfeitos com o modelo atual que está se desenvolvendo atividade na educação. Não sou nenhum professor, mas sou um cidadão. E eu preciso compreender que para mim poder chegar na engenharia, eu precisei passar da pré-escola até a universidade. Então eu preciso pensar que na minha obrigação de prefeito, eu tenho que ter medidas, eu tenho que inovar, eu preciso chamar mais pessoas para debater comigo a educação.
Então a educação Ninguém é o dono. é a prioridade das prioridades, é isso? A educação é necessidade, se é a questão número 1 de preocupação. Nós precisamos focar, porque ela é transversal. Ela é transversal. Portanto, eu não acredito em prefeito ou prefeita que acha que são os salvadores do conhecimento. Que mostram fórmulas fáceis de resolver o problema apenas com prédio. Vou fazer. Vou fazer. Eu não acredito nisso. Vocês- Nem no prefeito seus adversários estão atual fazendo isso? estão. Nem no atual e nem quem está tentando ser candidato. Perfeito. Mas eu gostaria Sim. de concluir, porque para não ficar Não, quebrado, tudo bem, conclua. e as pessoas depois dizer assim, não, ele falou de forma genérica e não detalhou. Não, pode ir. Porque eu acho que a diferença dos candidatos é esta. Aquele que você escreve, e no papel cabe tudo, e aquele que pode detalhar, mostrando o caminho das pedras para poder se chegar onde você quer chegar. Quem mostra o caminho das pedras é você, então, no caso. Perfeitamente. Eu acho que o nosso plano, por ter sido feito por pessoas que conhecem a realidade acriana, não contratamos ninguém para fazer nosso plano de governo. Foram essas mãos que fizeram, com mais outras mãos de trabalhadores das diversas áreas, da educação, da engenharia, da arquitetura, do ramo do direito. Nós nos debruçamos sobre um estudo aprofundado de uma realidade. Portanto, eu posso falar de cada tema, porque são pessoas que fazem a cidade no seu dia a dia. E esses são meus aliados para Mas eu poder tenho fazer a muito tema diferença para na abordar, gestão. senão não teríamos tempo. É porque a educação começou agora, né? É. E como ele é a prioridade, eu gostaria de dizer como é que nós pretendemos trabalhar. Sim, vamos Pode lá. ser? Sim, Muito bem. à vontade. Então, nós sabemos da nossa incapacidade hoje, como ente, município, de colocarmos na escola toda criança. Nós não estamos nem de perto na meta estabelecida. Nós não estamos colocando o que deveríamos, que podemos colocar na escola, dentro da obrigação que a Emenda Constitucional de 59 determina. E como é que faz isso? Já iniciou-se os convênios com as igrejas católicas para que se abra mais vagas na sala de aula, é um número considerável e é uma medida acertadíssima. Mas eu preciso ampliar esse horizonte de possibilidade de eu ter mais crianças estudando na sala de aula dentro da proximidade que essas crianças moram. Então, aonde não há uma escola, há uma igreja, mas não obrigatoriamente ser igreja católica, pode ser qualquer igreja da denominação, desde que essa pessoa, esse pastor, a sua equipe, ela tenha condições efetivas de forma pedagógica, poder receber uma sala de aula. Então, você vai precisar ampliar. Esse é o projeto das crianças perto da escola. Porque é também um problema o deslocamento Quer dizer, para a transformar família. um templo numa igreja. É isso? Escola. Esse é o Numa projeto. escola, aliás. Perfeitamente. Desculpa, Esse né? é o projeto inicial que eu coloco a criança perto da sala de aula. Há recursos para isso? Há recursos para isso. Ô, Raimundo Toda- Vaz, Foi. mas o que me parece, porque aí é outra questão. Me parece que o problema da educação no Brasil não é por ausência de espaço físico. Sim. É de Eu acho que- conteúdo, é isso? Eu acho que é É de modelo. o restante do conjunto da obra. É de modelo. Esse negócio de conjunto da Lá- obra Eu posso te falar de Rio Branco, que essa eu estudei, Rio Branco. Acabou dando impeachment. já está voltando para o Aí nos vai. Rio Quando eu Branco? tinha 10, 12, 15 anos de idade lá em Natal, apareceu um prefeito chamado Djalma Maranhão. Quando eu te lembro, Na palmatória era... Djalma Maranhão. Djalma Maranhão implantou um programa lá em Natal, ele prefeito, chamado De Pé no Chão Também Se Aprende Ali. Ele era de chão batido. A Escola. escola é chão batido. Coberto de palha. Agora, a prioridade era pedagógica. Conteúdo. Era o conteúdo. Os alunos que saíam daquela escola saíam melhor preparados do que aqueles que estavam em escola de... Jamais E estruturado. aqui, no Brasil, não é só aqui não, no Brasil inteiro, o prefeito quer, quando sair, deixar
Uma escola. Obra construída na administração do prefeito fulano de tal. Não. Aí bota, sendo secretário de obra fulano de tal. Não, ele quer dizer, eu construí 10 escolas. Ele não quer dizer, eu coloquei na sala de aula 100 mil alunos. Eu formei, eu preparei. Eu preparei as pessoas. Preparei. Esse é o equívoco que eu quero agora trabalhar, nobres. Porque eu preciso entender que eu sozinho não sou autossuficiente, sou capaz de resolver isso sozinho. Eu tenho que chamar parceiros para esse projeto, porque a obrigação de educar os filhos da sociedade é nosso, não é só meu. Eu sou gestor. É por isso que quando eu aponto as saídas, eu também sei aonde eu busco o recurso. Eu sei de onde vem a necessidade. Porque para tudo que você realiza, tem que ter dinheiro. Mas, Raimundo, eu falei outra pergunta. Mas nós temos que avançar em outros. Que só ficar só em educação. Mas o que acontece, Raimundo, vai? Raimundo, eu lamento muito. Estão estendendo muito o assunto da educação. Que o grande problema é que no sistema presidencialista, que é o nosso, o candidato só se elege se mentir. Aí você diz, então eu vou ser mentiroso? Não. Porque se todos mentem, o mentiroso... Tem diferença de mentir e de faltar com a verdade? Então é por isso que a pesquisa me dá um número muito baixo, então. É aquele que faz... Você mentiu e disse, não, faltou com a verdade. Eu já vi. É aquele que faz com que a mentira dele... Vire verdade. Vire verdade. Verdade. E esses são os que mais decepcionam, né? Perfeitamente. Osmir, por isso, que concluindo aqui o tema educação, Osmir, só de concluir aqui a educação, porque eu tenho um plano para resolver a questão da educação que a população tem que saber. Como é que você pode atacar um problema que todo mundo fala, mas ninguém vê resultado? Então, por exemplo, primeiro eu pretendo, se Deus quiser, quando assumir a prefeitura, chamar todas as pessoas que cuidam de famílias. E aí é todo pastor, Astério, é todas as pessoas que trabalham com família para cuidar de pessoas na educação. Como é que faz isso? Eu pretendo pegar os nossos 8 deputados federais, os nossos 3 senadores, botar frente a frente com os pastores de Rio Branco, para que nós possamos fazer a grande obra da nossa gestão, voltada para a educação, mas com a força do pastor. Eu quero ver qual deputado que vai ser... Porque ele cuida de família, de pessoa, e educação... Não pode ser a igreja católica, não pode estar... Pastores, padre, é ecumênico. Sim. É ecumênico, né? Porque nós já colocamos no projeto... Uma vez eu conversei com ele e disse, eu sou um pastor. Tá bom. Falou, pastores são todos. Pastores são todos. Corretamente. Mas me disse isso para você não ser mal interpretado. Sim, não. O problema é mudar a teoria do criacionismo para o evolucionismo. Exatamente. Porque pastores são todos, né? Quem cuida é mas pastor. Você sabe que tradicionalmente o pastor é mais conhecido como da igreja evangélica. Cultura nossa, né? Cultura nossa, né? Cultura, mas sim. Então, eu quero ver quem é que resiste a liberar recurso para a gente construir o grande centro de convenções evangélicas, que esse é o mote, mas que no seu entorno está a grande escola. Em absoluto. Você teria que construir um centro de convenção católica, um centro de convenção espírita. Ele é ecumênico. Mas aí o Estado não pode dispor dinheiro para uma questão dessa que seria religiosa? Não, isso é uma obra, isso é uma escola com um grande centro de convenção. A força para construir isso é que vem da população organizada. Aí você constrói o grande centro de convenções e no seu entorno você constrói 50, 40 salas para ser um exemplo de escola. E ali com o dinheiro das emendas de cada parlamentar, você vai construir os equipamentos urbanos para que essa criança tenha condição de ficar naquele ambiente das 7 da manhã até às 17 horas da tarde. Aí você consegue atrair pessoas para cuidar de pessoas. E nesse sentido, você vai trabalhando a cada projeto nas diversas áreas, um foco voltado para admitir que o Estado sozinho não é capaz de apresentar a grande solução, porque ele precisa de pessoas para ajudá-lo. Nesse sentido,
eu condeno todo político, todo prefeito, não está muito a cargo do Estado, não. Eu vi uma pesquisa de um cientista norte-americano. Sabe por quê? O povo brasileiro demanda muito o Estado. Tem coisa que não é. Eu estou chamando. Tem coisa que não é para eu estou chamando o cidadão. Fica esperando. Estou chamando o cidadão, Astério, para vir construir comigo um governo, para você praticar uma gestão compartilhada dessa forma. Estou dizendo isso hoje. Amanhã eu vou poder exercer. Por quê? Porque tem um bocado que querem ajudar, mas que são impedidos. Porque o governante quer apenas aparecer e dizer que ele fez, para que na próxima eleição ele possa... A gente tem que avançar no tema. Por exemplo, ninguém abordou a questão da juventude, né? Não, eu teria outros... Tem inúmeras outras questões, mas ele aprofundou eu diria, para a televisão em excesso. Mas tudo bem, é uma prioridade dele. Como prioridade, ele tem que abordar com mais tempo. Eu tenho uma série... Não haverá tempo para abordar todas as questões que eu gostaria, anotei aqui, que seria até de seu interesse. Mas tem um só que eu pretendo tocar. O Brasil hoje tem 12 milhões de desempregados. Esse é um grave problema social para o país. Claro que a União, o Estado, ele tem um trabalho talvez maior para fazer, mas a Prefeitura, que é onde o cidadão vive, tem um papel fundamental na geração também de emprego. Certamente. Quais as tuas propostas para aumentar, diminuir esse índice? Eu quero me desculpar com vocês e com o telespectador por fazer respostas tão longas às vezes. Mas é porque é uma prática que eu preciso mostrar que deve ser mudada. E eu estou dizendo a forma. Eu não estou aqui variando, não estou aqui generalizando as coisas. Eu estou dizendo o jeito de fazer as coisas. Por exemplo, nós temos, doutor Narciso, engenheiro Narciso, nós temos hoje um instrumento nesse país chamado engenharia pública, que serve para se eleger. Há 8 anos, o nego fala desse assunto, mas não exerce. Eu posso colocar no mercado de trabalho todos os estagiários, da construção de estagiário, todos os nossos formandos na engenharia civil, na arquitetura, dentro de um projeto de engenharia pública. Hoje eu tenho turmas na Uninorte, na FAO e na universidade. Mas para que serviria essa engenharia pública? Exatamente para legalizar a cidade, Osmir, que Rio Branco é uma cidade ilegal. Rio Branco, do ponto de vista fundiário, você nem imagina o tamanho que Rio Branco é ilegal. O rolo. Nesta cidade se criou antigamente um instrumento, do título de enfiteuse, nessa cidade, que você tinha que pagar IPTU e o aluguel de uma terra chamada Foros. Aonde isso geraria emprego, que foi a pergunta que eu fiz? Geraria primeira oportunidade para quem está estudando, ele ter o estágio, uma mão de obra qualificada por um preço barato, porque ele ia receber na contrapartida o conhecimento. Primeiro é a relação que você tem de respeito com quem você aproveita. A prefeitura pagaria esses estagiários? Estagiário, por um preço, veja bem, um preço permitido, possível, mão de obra qualificada e barata. Parece que é 700, 800 reais. Por aí, mais ou menos. E tenho certeza que as pessoas não iriam só por esse valor, mas na busca do seu conhecimento, da sua formação. Então você colocaria aí muitas turmas, e isso é possível porque você tem também o dinheiro disponível para você gastar na legalização de favelas, por exemplo. Isso é um jeito de você aproveitar também a juventude. Mas eu preciso também pensar em jovens do campo e da cidade. Eu preciso pensar em famílias que perderam a oportunidade porque a vocação econômica da minha cidade é furado dizer que é extrativista e é florestania. Está furado, está equivocado. Esses seus projetos têm dinheiro dentro do PPA aí mesmo? Porque eu sei que de vez em quando colocam o dinheiro não define o PPA. Sim. O PPA você define prioridade do que pode fazer na cidade. Sim. O dinheiro, eu falei agorinha, engenharia pública eu vou buscar dinheiro federal. Tem a lei federal que permite que eu possa juntar uma equipe e fazer a legalização. A prefeitura, ela contratar essa mão de obra de um estagiário é muito melhor do que ela contratar, às vezes, um terceirizado que às vezes não tem qualidade. E aí vem uma outra pergunta aqui em cima disso. Você acha que o número de secretarias da prefeitura hoje são exagerados ou suficientes? E o número de cargos comissionados também? Ambos são exagerados, ambos. A prefeitura poderia funcionar muito bem, de forma eficiente, com menos 3 secretarias.
agregando, acabando jamais, né? Quais Acabando nenhuma, mas agregando. Sabe por quê? Quais seriam as secretarias? Porque para mim poder pensar em resolver as questões que envolvem dinheiro, primeiro eu tenho que saber gastar. E para mim saber gastar, eu preciso saber o tamanho que eu preciso. Eu não posso perder qualidade, eu não posso deixar de ter eficiência. Eu tenho que melhorar essa eficácia exatamente numa atitude que não... Quais seriam essas 3 secretarias que você disse que teria que acabar? Nós estamos no estudo aprofundado, né, das secretarias, e nós estamos reservando ainda a não revelar, porque as pessoas às vezes não compreendem. Eu estou dizendo que há 3 secretarias que vão ser agregadas e serão agregadas. E criar tipo departamentos. Elas não vão perder sua função, mas vai deixar de pagar muitos cargos comissionados, inclusive secretários. Tempo esgotado. Chegamos ao final. Já? Eu lamento muito que eu tinha muita pergunta, mas... Mas o órgão da prefeitura era aquele mais quis, né? Tá também, né? Da política, educação. Então, quero agradecer aqui o Narciso, agradecer o Osmir e as suas considerações finais, vereador Raimundo Vaz, candidato a prefeito pela coligação PR-PSDB. Eu quero agradecer muito, porque a desigualdade que eu passo hoje, ao que se refere às condições com meus concorrentes, dado a influência, dado o poder econômico, ela é desonesta até. E aqui a gente se torna igual. Aqui cada um vai defender o seu conteúdo. E a sociedade precisa votar em quem pode fazer o bem para o futuro. Não adianta você argumentar que é porque eu tenho um governador, porque eu tenho um presidente, que eu sou um bom gestor. Em absoluto. O bom gestor é aquele que sabe primeiro gastar, sabe economizar. Não adianta mandar para mim milhões e eu não saber gastar. Então aqui a gente pode discutir de forma racional, mostrar o conteúdo de cada um, mostrar o caminho de chegar ao resultado, porque tudo que se faz depende de recurso. Mas não adianta eu gastar mal. A prefeitura, por exemplo, hoje ela está gastando mal em algumas áreas. E eu pretendo no futuro fazer mais debate para mostrar uma realidade, um diagnóstico que o povo não sabe sobre Rio Branco. Mas posso adiantar que o que nós criamos de estrutura para tocar a cidade, que é uma autarquia e uma empresa pública, uma está quebrada e a outra não cumpre sua função. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Boa noite, Tribuna fica por aqui, até a próxima semana, com o próximo candidato a prefeito, já tem o nome. Quem será? Eliane Ciazic, o próximo programa é com ela, na semana que vem. Muito obrigado, tenha um bom final de semana e uma boa semana. A muda ia falar.